Oi, turma. Vamos terminar o capítulo que estávamos lendo ontem, né? Alegra-te sempre, do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, livro Mundo Maior. Assim sendo, não invejes nunca a gloriosa situação em que ontem se encontra. A inveja é veneno interior e onda magnética carregada de vibrações destruidoras. Expressa a mesquinhez de quem a cultiva e infelicidade interior por ainda se encontrar em fase secundária da evolução. Ademais, é recurso mental e emocional manipulado por espíritos inferiores que atormentam aquele que a experiência como o outro a quem dirige a energia deletéria. Ante a conquista de alguém que te fascina e estimula-te a crescer e superar desafios sem comunações com os esquemas da desonra e do crime. Fica alegre diante da demonstração de que também poderás conseguir o melhor se perseverares com entusiasmo a ação correta. Provavelmente não serás aceito a princípio, no entanto, se insistires no crescimento intelecto-moral, serás distinguido pelas qualidades inegáveis de que serás portador. Por mais se procure impedir a luz solar de alcançar a Terra, ela continuará insistindo. Cada qual vale o que é, e não o que supõe. A história narra extraordinárias existências de mulheres e de homens que foram achincalhados, que significa escarnecer de alguém ou si, sem valor, perseguidos e sem nenhuma possibilidade de vencer os abismos que defrontaram, tornaram-se heróis e verdadeiros herdeiros de Deus em todos os seus empreendimentos. A humanidade, porém, necessitou deles e, no seu momento, ele-os presente para mudar o rumo do progresso. Subestimados, fizeram-se conquistadores e heróis, apóstolos e sábios despreocupados com a aceitação ou não do seu valor, mas conscientes do ministério que vieram exercer. Gigantes com aparência minúscula promoveram a sociedade e vêm eliminado a desonra e os loucos objetivos dos inimigos do progresso e do bem. Assim, diante dos triunfantes, ora por eles e admira-os pela coragem e valor moral que tiveram para vencer as prisões sem grades dos lugares onde suportaram as marcas do fogo e prosseguiram até o momento final. Eles estão a serviço da lei divina, construindo um mundo sempre melhor para si mesmos e a sociedade na qual se encontram. Por outro lado, não conspurque os que tombaram por não terem tido forças para suportar a carga pesada da fama e as exigências da nova situação complexa que devem vivenciar. Não se permitiram contaminar pelo horror da peste, do suborno, do mercantilismo, da indiferença moral dos seus cargos e encargos, sendo atropelados pelos voluptuosos que o esmagaram. Não venderam a alma a Satanás a fim de permanecerem no falso brilho do Fausto enganador. Nunca te esqueças de que tudo é muito rápido no tempo terrestre e a gangorra das mudanças está sempre em movimento, elevando e rebaixando os que nela se acolhem. Quando estiverem por cima, preserva o equilíbrio, porque há outros te puxando a fim de tomarem o teu lugar. Cumpre, portanto, com o teu dever onde estejas e como te encontres. Transitória é a glória terrestre, assim como é a desventura do mundo. Avança com a consciência íntegra e sempre alegre. Em qualquer circunstância na qual estejas, lembra-te de Jesus, que as experimentou diversas vezes, porém jamais perdeu o roteiro para o reino dos céus. Mantém-te vinculado a ele e ser feliz sempre. Bom, o capítulo fala, alegra-te sempre. Então, se é sempre mesmo. Em momentos bons e momentos ruins, a gente tem um motivo para estar passando por uma situação boa para nós, né? Ou ruim. Nós temos razões para isso. E Deus, na sua benevolência, jamais vai deixar a gente passar por uma situação que a gente não mereça, que a gente não tenha a necessidade de passar. Tudo que nós passamos tem um porquê, tem um planejamento. Não é a fatalidade, não é que tem que ser daquele jeito. É que, às vezes a gente consegue desviar daquele caminho por tomar outras atitudes através do nosso livre-arbítrio. Vamos supor assim, Patrícia tem que viver com poliomielite até os 60 anos. Ali, aproximada, ela vai ser puxada e levada para o plano espiritual. Eu estou com 51.
Eu tenho a poliomielite, mas eu encontrei um médico maravilhoso que encontrou para mim, que deu tratamento para mim de forma que eu provavelmente vou passar os 60 anos, não vou para uma cadeira de roda, não vou sofrer tudo aquilo que estava planejado. De repente, essa vida dos meus 51 anos, eu não fiz nenhum erro da minha vida passada. Eu caminhei certo, eu procurei fazer o que era certo. Então, eu fui desviando daquele combinado. Não é que vai sair totalmente fora, mas eu mudei. E o fato de eu ter tido a oportunidade de mudar o meu íntimo, de transformar, de me melhorar, Deus vai vendo aquilo através das equipes espirituais e vai mexendo essas pecinhas de forma que eu encontre pessoas que não estavam programadas, mas que estão com a mesma afinidade, né? E aí a gente acaba se encontrando e criando novos elos, novas forças, novas vivências, experiências, conhecimentos, e isso vai transformando o nosso caminho, ao ponto da gente não ter que chegar naquela parte que foi colocada pra gente. Olha, Patrícia, quando você tiver 60 anos, você vai partir e já vai estar numa cadeira de roda. Então eu fiz tanta coisa na minha vida em favor do próximo, em favor de mim, daqueles que precisaram, fiz de coração, fiz com amor, que Deus falou, não, Patrícia tá outra pessoa, então ela não precisa passar por tantas desventuras, né? Aí quem olha a Patrícia progredindo, quem olha a Patrícia tendo os bens materiais, falando mais manso, sendo mais pacífica, fala, nossa, quem viu ela e quem vê, né? Um dia desses atrás a Patrícia não tinha o que comer, hoje ela ajuda quem não tem. Então as pessoas olham para esse resultado da Patrícia e sentem, de certa forma, uma inveja. Sendo que a Patrícia passou por todo um histórico de felicidade, de tristeza, de amargura, de vitória, de fracasso, né? Muitos altos e baixos, como foi falado no texto, para chegar onde chegou, através do seu livre-arbítrio, da ajuda do plano espiritual, da ajuda dos amigos terrestres, que são os nossos anjos protetores aqui na Terra. Nenhum amigo que está perto da gente é à toa. Por isso que eu me apego tanto aos meus amigos, porque eu sei que são providências divinas na minha vida. Nunca me faltou uma mão, um abraço, uma palavra, uma puxada de orelha. Nunca, nunca me faltou. E são meus amigos que fazem isso comigo o tempo todo. Então, eu creio assim, que nós conseguimos mudar o nosso trajeto diante das nossas atitudes, pensamentos, vontade, sentimento, né? E tudo isso se deve à nossa fé, aquilo que a gente vai construindo de princípio, valor, ética, né? E quando a gente muda os nossos trajetos, as coisas boas vão acontecendo. Não é só coisa ruim, a gente não veio só para passar coisa ruim, a gente não veio só para sofrer. Essas coisas boas são os bálsamos, né? Ufa, agora eu respiro um pouquinho, daqui a pouco vem outra luta. Ufa, agora eu respiro mais um pouquinho, vem outra luta. Porque nós estamos em conflito, nós estamos ainda entre o bem e o mal. Nós estamos o tempo todo tendo que escolher o caminho correto. E esse caminho correto que a gente escolhe, para outras pessoas, às vezes, é chato, é quadrado, é retrógrado, não é mais para os tempos de hoje, que você está ultrapassada. Olha, sinceramente, eu não tô nem aí se eu tô ultrapassada. Para mim, o que importa é que eu seja uma pessoa correta. Eu só não quero fazer o que é errado, sabendo o que é certo. Porque Jesus dizia, muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Se eu tenho conhecimento, eu tenho que fazer o que é certo. E quando faço errado, eu me cobro demais. Eu me culpo demais, porque eu falo, Senhor, eu sei o que é certo e tô fazendo o que é errado. Por quê? Né? Às vezes eu me identifico muito com Pedro, o apóstolo, né? Discípulo de Jesus. Pedro, ele acordava de manhã e falava, Senhor, hoje eu vou fazer tudo que é certo. Putz, aquele cara é atrapalhado demais. É outra Patrícia da vida. Eu acho que na outra encarnação eu fui Pedro, porque é impossível. É só você falar, hoje eu vou ficar em paz. Pronto, acontece de tudo para tirar a paz. Hoje eu vou perdoar. Pronto, acontece de tudo para você sentir raiva da pessoa. Então, é incrível como Pedro falava, né? Hoje eu vou procurar ser bom com as pessoas. Tudo que acontecer era para ele brigar. Então, quando eu vejo essas situações com Pedro, eu falo, é a Patrícia que tá ali, né? Impossível. Na outra vida eu era Pedro. Porque é só você se prontificar a fazer tal coisa que acontece tudo para não aquilo se realizar na sua vida. É incrível.
Então, todos nós temos um histórico de passagens boas e ruins, e esse histórico colabora para a formação do nosso caráter, personalidade, para elevar o nosso espírito, para levar as pessoas à moral que a gente atinge. Então, todo esse histórico serve de base. Eu estava conversando com uma amiga hoje e eu falei para ela, o meu falecido marido, ele dizia o seguinte: se preocupa com o teu nome. Ele não tinha ciúme de mim. Ele nunca falou, você pode ou não pode, né? E uma vez eu deixei um aluno ficar comigo em casa até meia-noite, na hora que meu marido chegava do serviço. Eu estava tentando livrar essa criatura das drogas, então eu tentava interter ele o mais que eu podia na minha casa para que ele não fosse para a rua. E como ele era um jovenzinho, então se eu desse uma brecha, ele ficava na rua. Então eu tirava ele da escola às 7 horas da noite, na hora que eu saía do meu serviço, pedia para ele carregar material para mim, dizendo que eu não conseguia carregar porque eu estava grávida e era muito pesado. Com aquela desculpa, eu pedia para ele me levar até em casa. Lá em casa eu tinha enjoo de feijão, porque eu estava grávida do meu filho. Aí eu falava para ele, Alexandre, dá para você fazer o feijão para mim? Eu fico lá no quintal que eu não aguento esse cheiro. Aí ele, não, professor, eu faço. Então eu ia distraindo essa criatura para que ele ficasse na minha casa. E numa passagem o Alexandre ficou até meia-noite. O Edson chegou do serviço e o Alexandre estava em casa. Aí o Edson falou para mim assim, eu não tenho ciúme de você, mas cuidado com o teu nome. Aí eu falei assim, ué, vamos falar o quê? Que eu tô grávida de novo? Porque eu já estou grávida sua, né? Aí ele falou assim, não, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com o seu nome. Cuidado com o seu nome, né? E dali em diante, tudo que eu ia fazer, ele falava para mim assim, isso não vai afetar o seu nome? Então, meu marido, ele cuidava muito dessa parte do meu nome. E no serviço dele, quando ele foi morto, ele era policial militar, um menor matou ele, né? O menor coitadinho, deixou o meu marido morto e o filho dele de 8 anos sem pai, né? Então eu faço de tudo para prevenir essas coisas dentro da minha área, mas lamento muito. Eu não confio em menores de 16 anos, de 15 anos que falam que fez isso sem querer. Eu acho que a justiça já está demorando para ser tomada, a justiça dos homens, porque a de Deus eu sei que vai ser feita de qualquer forma. E quando ele foi morto, a capitão dele virou para mim e falou assim, Patrícia, aqui dentro da companhia todo mundo gostava do teu marido, porque ele tinha ética, ele tinha respeito por todo mundo. Nunca o Luiz, que eles chamavam o Edson lá de Luiz, o nome do meu marido era Edson Luiz, e lá na PM o nome de guerra era Luiz. Nunca o Luiz entrou aqui falar ou fazer algo que desabonasse ele. Todos os dias ele chegava aqui, abria o armário, tirava a foto do filho de dentro do armário, beijava a foto, colocava em cima do armário, guardava as coisinhas dele, beijava a foto de novo do filho e guardava dentro do armário, fechava o armário. Ele cumprimentava todo mundo com educação, ele falava com todos com educação. E aqui ele tinha uma ética que poucos tinham, porque grande parte dos polícias lá daquela companhia já eram policiais antigos, de companhia, então já tinha uma certa liberdade de brincar, tudo. Diz que ele não brincava ali, ali ele ia para trabalhar. Então, quando ele faleceu, quando eu tive que ir lá fazer a documentação, eu não ouvi um policial falar mal do meu marido. Aí cai naquilo que meu pai dizia, o mais importante é o nosso nome, a gente vem com ele e vai embora com ele, o resto a gente não leva, a gente só leva o nosso nome, né? E o meu marido puxava minha orelha sempre em relação a isso. Você quer ajudar as pessoas? Pode ajudar, Patrícia, mas cuidado com o teu nome, se isso não vai te prejudicar. Então, tudo que a gente conquista é duro de conquistar, é um processo. Não é fácil ter as coisas materiais, ter uma moral, ter um nome, não é fácil. E as pessoas invejam a gente, às vezes, sem conhecer a história, sem saber como que a gente chegou ali. Ah, aquela ali tem tudo, aquela ali faz tudo, mas não sabe o processo, não entende o processo. E eu falo, tudo que a gente faz com amor dá resultado bom. De uma forma ou de outra, a gente pode até sofrer, mas dá resultado bom. Lá no final tem um resultado bom. Eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, as pessoas que eu ajudei, meus alunos, mas tem essa questão do nome, sim. A gente tem que ficar preocupado como é que Deus está enxergando a gente. Se a gente está dando conta do recado, se a gente está conseguindo mudar alguma coisa nessa jornada, de forma que o nosso final não seja exatamente como foi combinado, mas que seja ainda melhor,
porque nós conseguimos passar por uma série de adversidades, vencer elas e dar continuidade, levando isso a outras pessoas como exemplo. E lá no final da jornada a gente falar, venci, consegui, nem que seja isso aqui eu evoluí, né? Então que a gente fique sempre alegre diante das nossas conquistas e alegre diante da conquista do próximo, porque a história para alcançar qualquer tipo de vitória, ela é sempre muito árdua. Para quem está de fora, parece que foi um milagre na vida da pessoa, mas para quem está vivenciando as lutas, a gente sabe o quanto complicado foi. Tá certo, gente? Que a gente se valorize, valorize o próximo, mas não queira o que é do outro. Não queira tomar o que é do outro, nem que seja por um pensamento. Não faça isso, a gente se complica muito. Fiquem com Deus, até a próxima.